Boa noite, gente. O pastor Carlos me apresentou aqui e eu, no meu coração, já havia me arrependido de todo o bullying que havia feito com ele, junto com a turma do fundão. Bom saber que enquanto Deus trazia o arrependimento aqui, trazia o perdão no coração do irmão, realmente é um movimento de Deus. E eu disse para ele que eu entendo que esse convite para estar aqui é um sinal de que a paz está selada, não é? Mas é muito bom estar aqui. É muito bom ter conhecido o pastor Carlos, muito bom ter estudado com ele, estar vendo hoje o ministério dele, acompanhando também na ABCB, ver os frutos que têm sido dados, e é uma alegria poder estar aqui, conhecer a igreja onde ele é um dos pastores, conhecer o rebanho que Deus tem colocado ali debaixo do cuidado dele. Também é uma alegria a gente poder estar junto aqui numa conferência de famílias, porque à medida em que esse material aqui, ele era preparado, ele era pensado, planejado. É claro que Deus me levava também a conferir como estava a minha família. E é natural que à medida em que a gente conversar aqui, Deus também conduzirá cada um de vocês para que verifiquem, avaliem, diante das Escrituras, como é que está a família de cada um. Hoje nós vamos falar, na verdade hoje e amanhã, sobre o poder do exemplo. E nós vamos pegar ali duas passagens bíblicas, na verdade, vamos ver várias, mas mais especificamente duas passagens bíblicas que vão nos ajudar a verificar que tipo de exemplo nós estamos dando em família para as novas gerações. Se nós estamos sendo um bom exemplo, um mau exemplo, que nós estamos sendo exemplo, isso é inevitável, ok? Mas que tipo de exemplo nós estamos dando, nós estamos sendo, ok? Bem, a reflexão de hoje se chama de geração em geração. Já está aí na tela para o pessoal? Ok. De geração em geração, nós vamos caminhar pelo Salmo 78. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia e fique com ela em mãos. Esse salmo é enorme. Nós não vamos ler todas as porções, mas faremos menção a todas elas. Mas vamos focar mais especificamente nos versos 3 a 8. E enquanto você abre aí a sua Bíblia, deixe-me falar aqui da melhor parte da minha família, que não é essa que está aqui diante de você, são aqueles que eu vou chamar dos meus tesouros, ok? Sou casado com a Kátia, certo? Somos casados já há 18 anos, então ela tem um galardão gigantesco aguardando ela no céu, vocês podem imaginar, não é? E nós temos 3 filhos. Nós temos o Lucas, de 13 anos, nós temos a Melissa, de 10 anos, e aquela ali, ó, que não dá para ver muito bem, mas ela está com a boca azul na foto, que ela tinha chupado um pirulito de língua azul na hora da foto, né? É a Olivia, ok? E, gente, essa aqui é a minha melhor parte, esse aqui é o meu tesouro neste mundo. E falando de maneira muito específica sobre os meus filhos, sobre a nova geração da minha família, eu oro para que os meus filhos, eles se tornem o homem e as mulheres que Deus os criou para serem. Eu oro por isso continuamente. Eu também oro pelos futuros cônjuges dele. É uma oração que dói um pouco no coração, especialmente você que é pai de menina, não é? Mas é melhor orar, porque vai que a gente não ora e vem ali um Zé Mané, não é? Então eu oro pelos futuros cônjuges, mas as minhas orações não param por aí. Eu oro para que o evangelho também seja transmitido por eles. Para que seja transmitido por eles com paixão, que os meus filhos amem a mensagem do Evangelho, que eles transmitam a outros, que eles transmitam aos seus filhos, e depois aos netos deles, que serão os meus bisnetos, quem sabe Deus me dá a alegria de vê-los. E meus amigos, esse tipo de oração por filhos fiéis, filhos que amam o Evangelho e proclamam o Evangelho, isso transforma a maneira como nós enxergamos a criação dos nossos filhos. E nós começamos a nos perguntar, o que é que eu posso fazer para transmitir o Evangelho às futuras gerações? E essa é a pergunta que eu quero hoje com vocês, olhando para o Salmo 78, tentar responder juntos aqui. Como que nesse Salmo, Asaf, o autor do Salmo 78, ele nos ajuda a pensar como é que nós podemos transmitir o Evangelho às futuras gerações. Entenda isso, meu irmão, entenda isso, minha irmã. Nós não somos chamados apenas a fazer discípulos de todas as nações. Nós também somos chamados a fazer discípulos de todas as gerações.
E começa em casa, com os nossos filhos, para que eles façam discípulos com os nossos netos, e os nossos netos façam também com os nossos bisnetos. Então, o que é que eu posso fazer para transmitir o Evangelho às futuras gerações? Vamos ler ali o Salmo 78, e nós vamos ver dos versos 3 a 8, tá bom? Como eu disse, nós vamos fazer menção a todo o Salmo aqui, mas nós vamos ler especificamente esses aqui. Diz o seguinte: o que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que ele fez. Ele decretou estatutos para Jacó, e em Israel estabeleceu a lei e ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem aos seus filhos. O verso 6, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos. Eles não serão como os seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Nesse salmo aqui, meus amigos, Asaf, ele menciona pelo menos 4 gerações de filhos, netos e bisnetos. Esse salmo, o Salmo 78, é um lembrete de que nós queremos conduzir os nossos filhos a conhecerem, a confiarem em Deus. Nesse salmo aqui, Deus nos diz que os pais que querem transmitir o Evangelho às futuras gerações, eles fazem algo. E eles não apenas fazem algo, mas eles também esperam obter algo com isso. E é isso que nós vamos ver aqui. O que é que os pais que querem transmitir o Evangelho para as futuras gerações, o que é que eles fazem e o que é que eles esperam obter com isso, ok? Começando, portanto, com o que é que nós fazemos, ok? O que é que nós fazemos aqui? Em primeiro lugar, nós ensinamos a palavra. É isso. Eu sei, é óbvio, não é? Não tem nada aqui de grande novidade. Mas, embora seja óbvio, nós não podemos deixar de falar, porque, como a minha esposa bem me ensina, o óbvio precisa ser dito. Porque não é óbvio para todo mundo. O que é que pais que querem transmitir o Evangelho para as próximas gerações eles fazem? Eles ensinam a palavra. E, meus amigos, Deus, ele nos deu a sua palavra e nós queremos transmiti-la às próximas gerações. Na verdade, essa é a convocação do povo de Deus, desde lá de Deuteronômio, capítulo 6, versos 6 a 7, ok? Lá é dito que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado, em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Em resumo, meus amigos, Deuteronômio 6 diz que a palavra de Deus deve ser ensinada o tempo todo. Ela deve ser transmitida o tempo todo. Agora, o que é que nós ensinamos especificamente quando estamos falando da palavra? Em primeiro lugar, esse salmo nos diz que nós ensinamos aos nossos filhos quem Deus é. Nós ensinamos aos nossos filhos que tudo começa e termina com Deus. Que Ele é o Criador Supremo, Ele é o sustentador, Ele é o governante de tudo e Ele é o único que tem essa supremacia. Ele é o único nessa posição. Vejam, portanto, pais que aqui estão, ou futuros pais, ou avós, nós não ensinamos para os nossos filhos, a partir da Bíblia, apenas regras práticas. O nosso foco não é ensinar comportamento, rituais religiosos. Nosso objetivo não é ensinar habilidades práticas para a vida. Não. Nós ensinamos a palavra porque nós queremos ensiná-los sobre Deus. Esse é nosso foco. Nós queremos que eles aprendam sobre Deus, quem Deus é. E não apenas quem Deus é, mas também o que Deus fez. Se você olhar aí no Salmo 78, no final do verso 4, Asaf menciona as obras maravilhosas que Deus realizou. E aí no restante do Salmo,
Asaf nos relembra tudo o que Deus fez na história do seu povo. O que o salmista quer com isso, meus irmãos? Ele quer que o povo de Deus conte às futuras gerações sobre as pragas, sobre o maná, sobre as codornizes que vieram do céu e todas as demais provisões poderosas e fiéis de Deus ao longo da história. Então nós ensinamos quem Deus é, sim, e nós ensinamos quem Deus é contando o que é que Deus fez. Falando das intervenções poderosas de Deus na história, crendo em cada uma delas como verdade, e nós então contamos o que é que Deus fez. E nós também contamos a eles o que é que Deus disse. Se você olhar aí no Salmo, Asaf menciona no verso 5 a lei. No verso 7 ele fala dos mandamentos de Deus. Ou seja, aqui a Bíblia está nos orientando para que façamos da Bíblia o centro do ensino em nossos lares. Quando nós formos ensinar, aconselhar, corrigir, encorajar nossos filhos, que a Bíblia tenha prioridade sobre qualquer outro livro, sobre qualquer outro material, porque pensa comigo, gente. Se Deus falou a nós por meio da Bíblia, o que poderia ser mais importante do que isso para ensinar aos nossos filhos? Se Deus ele se interessou em falar conosco e deixar registrado isso na sua palavra, o que poderia ser mais importante para nós dizermos aos nossos filhos do que aquilo que o próprio Deus disse? Mais importante do que ensinar os nossos filhos, meus irmãos, a praticar esportes, a passarem bons vestibulares, a conquistar bons empregos passando em entrevistas difíceis. Mais importante do que tudo isso, meu irmão, minha irmã, nós precisamos ensinar a palavra de Deus a eles. Por quê? Porque emprego passa. Porque vestibular também, cada ano tem um novo. Porque esportes nós ficamos velhos para praticar, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Ok? O próprio Jesus nos disse isso em Mateus 24:35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Elas não perdem validade, elas não ficam velhas, elas têm aplicabilidade e eficácia atemporal. Portanto, meus irmãos, de geração em geração, a palavra de Deus nunca perde a sua validade. E ela é a rocha sobre a qual os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, os filhos dos filhos dos nossos filhos, eles podem se firmar para toda a eternidade. Portanto, o que é que nós fazemos, meus irmãos? Em primeiro lugar, se nós queremos de fato ser esses pais que com o poder de um exemplo, eles são instrumento de transformação na vida daqueles que Deus colocou debaixo do nosso cuidado. Se nós queremos ser esses pais, a primeira coisa que nós fazemos é nós ensinamos a palavra de Deus aos nossos filhos. Nós. E eu sei que nós temos vários recursos hoje para nos ajudar. Nós temos recursos digitais, nós temos um vasto mercado editorial, nós temos uma boa igreja, e eu não estou falando de nada disso aqui. Eu estou falando de nós. Nós ensinamos a palavra aos nossos filhos. Ok? E todo o resto é muito bem-vindo. Mas a missão é nossa. Nós ensinamos a palavra de Deus aos nossos filhos. Então, em primeiro lugar, o que é que nós fazemos? Nós ensinamos a palavra de Deus. Mas é claro que nós não apenas ensinamos a palavra de Deus, né? O Salmo nos diz que nós contamos as histórias da Bíblia. Não necessariamente, né, lendo ali o texto, o conteúdo bíblico, mas sempre trazendo à mente, sempre contando e recontando os episódios bíblicos, firmando na mente dos nossos filhos uma cosmovisão de que tudo aquilo é verdade. Se nós olharmos para o Salmo 78, nós vamos ver que esse salmo ele resume algumas das histórias mais importantes e fundamentais da história do povo de Deus. Por exemplo, fala ali no verso 10 sobre a entrega da lei. No verso 13 e no verso 53, lembra da história da abertura do Mar Vermelho. No verso 14 fala sobre
a nuvem e a coluna de fogo que guiavam o povo no deserto. Versos 15 e 16 e também versos 23 a 29 falam sobre como é que Deus agiu, provendo água e comida para o povo no deserto. Nós vemos também nos versos 30 a 31 o juízo de Deus contra o pecado do povo que murmurava contra Deus no deserto. Versos 38 a 39, nós vemos a contínua misericórdia de Deus. Ao invés de eliminar o povo, Deus perdoava o povo. Versos 44 a 51, ele relembra das pragas do Egito e de como Deus ali, ele agiu com uma intervenção poderosa, destruindo os inimigos, destruindo o Egito. No verso 55, ele lembra da vitória de Josué e a conquista de Canaã pelas mãos do povo de Israel. Mas ele também, logo em seguida, ele lembra do triste período dos juízes. Ok? Ele fala do triste período dos juízes, um período terrível, tenebroso da história do povo de Deus. E ele termina falando sobre como Davi foi escolhido para ser, então, o grande rei de Israel. O rei segundo o coração de Deus. O que é que o salmista está fazendo aqui, nesses versos? Ele está conectando a instrução dele com a grande história do povo de Deus. E, meus amigos, essa é uma habilidade que nós, como pais, nós, como líderes de uma família, nós, como indivíduos que querem, pelo poder do exemplo, influenciar uma geração, nós precisamos aprender a fazer. Nós precisamos aprender a contar as histórias da Bíblia. Por quê? Porque ao fazermos isso, nós mostramos para os nossos filhos que todos nós vivemos no meio de uma história que começou muito antes de nós. Nós não somos os primeiros na história do povo de Deus. Deus não começou um povo conosco. Deus tem uma vasta história pregressa, onde Deus continua sendo o mesmo. E, de certo modo, nós também continuamos sendo a mesma porcaria que eles. Nós não fomos os primeiros a chegar aqui. E os nossos filhos também não são. E nós queremos que eles saibam disso. Filho, o mundo não gira ao teu redor. Tá? Você não é a menina dos olhos de Deus. Você não é, o filho preferido de Deus. Não. Você faz parte de um movimento com milhões e milhões de pessoas na história. Você não é melhor do que ninguém, você faz parte de um movimento e a glória é toda de Deus. O mundo e toda a história, meu filho, minha filha, não giram ao seu redor, giram ao redor de Deus. Deus está tecendo uma grande história a partir das histórias individuais do seu povo, a partir da história individual de cada um do seu povo, através da sua história individual, meu filho, minha filha. Deus está tecendo a sua grande história, você é apenas parte disso. Você não é protagonista da história, você é apenas parte da história de Deus. O que é que pais que querem poder formar filhos, segundo o poder do exemplo, fazem, meus irmãos? Eles contam as histórias bíblicas para situar os seus filhos dentro de um espectro maior, onde eles não são os protagonistas. Eles são apenas parte de uma grande história onde o único herói é o nosso Deus. Além disso, o que é que nós fazemos? Nós também advertimos contra o pecado. E é interessante que no processo de contar aqui a história de Israel, Asaf, o autor do Salmo 78, ele nos oferece advertências seríssimas. Sim, ele fala dos atos poderosos de Deus na história, ele fala da proteção de Deus, ele fala da provisão de Deus, ele fala da compaixão, da misericórdia de Deus, ele diz tudo isso. Mas apesar de tudo isso, ele também diz que Israel continuava a rebelar-se contra Deus e continuava a duvidar das suas promessas. E ele nos mostra aqui nesse salmo que o padrão ele se repete. Deus age pelo povo, o povo se desvia de Deus, o povo é castigado e Deus então restaura o povo por meio do arrependimento. Essa é a história de todo o Antigo Testamento. Deus age, o povo se desvia, Deus pune
e Deus restaura por meio do arrependimento do povo. E sabe de uma coisa, meus irmãos? Essas histórias estão aqui na nossa Bíblia também, embora nós não sejamos Israel, por um motivo muito importante. Porque Deus quer que a gente aprenda com os erros de Israel, para que a gente não cometa os erros de Israel. Quando a gente olha lá para 1 Coríntios, capítulo 10, versos 6 e 7, o apóstolo Paulo, ele olhando para a história de Israel lá no deserto, ele diz: essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram. Depois, ainda no capítulo 10, versos 11 e 12, ele diz: essas coisas aconteceram com eles como exemplos e foram escritas como advertências para nós. Aconteceram com eles, mas foram escritas como exemplos e advertência para nós. Assim, aquele que considera estar de pé, cuide-se para que não caia. Meus irmãos, o que é que a Bíblia está nos dizendo aqui? A Bíblia está dizendo para nós o seguinte: leiam as histórias do povo de Israel e percebam que a mesma coisa pode acontecer conosco, porque Deus é o mesmo Deus e a gente não é muito diferente deles, do povo de Israel. Nós temos as mesmas inclinações, a mesma perversidade, o mesmo mal, os mesmos ídolos. E, meus irmãos, como nós precisamos advertir os nossos filhos disso? Ensinar para eles que eles não são Superman, que eles não têm capacidades, virtudes maiores do que o povo de Israel. Nós devemos advertir os nossos filhos sobre isso. Nós devemos adverti-los: meu filho, afastar-se de Deus tem consequências sérias. Minha filha, essa escolha de amizade que você está fazendo, isso leva à destruição. Meus netos, o juízo de Deus é real. Ele age, ele pune, ele disciplina quem ele ama. E, meus irmãos, a melhor maneira de nós ensinarmos aos nossos filhos isso é nós advertirmos os nossos filhos contra a gravidade do pecado. E nós, como pais, devemos fazer isso. Ao invés de fazermos vistas grossas para as escolhas equivocadas e tolas dos nossos filhos, nós devemos adverti-los a partir das Escrituras que aquilo que estão fazendo é loucura. E dizer para eles: não se afaste de Deus. Não teste Deus. Tema a Deus. Confie nele. E ainda dentro do que nós fazemos, nós exaltamos o nosso Salvador diante dos nossos filhos e à medida em que nós ensinamos a Bíblia para eles. Nós contamos para a próxima geração sobre a misericórdia de Deus com o seu povo. Nós contamos como a graça de Deus, ela triunfa sobre o pecado humano. E, meus irmãos, a história de Israel é basicamente isso. A história de Israel é sobre como Deus responde às falhas do seu povo, não eliminando o seu povo como ele merece, mas Deus responde às falhas do seu povo com perdão. Na verdade, o perdão de Deus é a única razão pela qual a história de Israel continua, pela qual Israel não foi eliminada do mapa. O Antigo Testamento, meus irmãos, é isso. É a história de como Deus responde à infidelidade com fidelidade. Isso é a boa notícia. Só que a boa notícia ela fica ainda melhor. Porque essa história de graça, de misericórdia, de perdão, de fidelidade de Deus, ela não apenas aponta para trás, para o Antigo Testamento, mas ela também aponta para frente, para o Novo Testamento. Essa história ela aponta para Cristo. A história de Israel, ela apontava para o dia em que Cristo, o Filho prometido, o Deus em forma humana, ele viria para pagar o preço por todas as nossas falhas e para suportar o castigo por toda a nossa infidelidade. E essa é uma história, meus irmãos, que vale a pena ser contada. Esse é o nosso Deus. É um Deus digno de ser anunciado para a próxima geração. Esse é um evangelho que deve ser transmitido para a próxima geração, e então para a próxima, e então para a próxima. Nós não queremos que essa história termine em nós. Nós queremos que essa história continue
por meio de nós. Por isso, o que é que nós fazemos, meus irmãos? Se nós queremos ser pais que, por meio do poder do exemplo, eles influenciam seus filhos, eles anunciam o evangelho para essa nova geração, para que seja uma geração que ame a Deus e que propague o evangelho às demais, o que é que nós fazemos? Nós ensinamos as Escrituras. Nós contamos as histórias. Nós advertimos contra o pecado. Nós exaltamos o nosso Salvador. E é isso, meus irmãos, que deve ser percebido em nossos lares como a prática comum do papai e da mamãe. O papai e a mamãe, eles sempre que podem, eles estão ensinando a palavra, estão conectando com histórias da Bíblia, estão nos advertindo a partir dos relatos dos pecados da Bíblia, estão nos anunciando o Evangelho como a grande história da Bíblia. É importante que os nossos filhos saibam que isso é tão vital, tão valioso, tão precioso para nós, que eles digam, papai e mamãe fazem isso. Papai e mamãe agem dessa maneira. Agora, meus irmãos, se isso é o que nós fazemos ou o que nós deveríamos fazer, com que intenção nós devemos fazer isso? E aqui nós entramos no campo do nosso coração. Porque nós podemos, como indivíduos tendenciosos ao legalismo que somos, nós podemos ensinar a Bíblia, falar de histórias da Bíblia, advertir contra o pecado e até mesmo pregar o Evangelho de maneira burocrática, né? De maneira tentando ganhar algum tipo de crédito celestial com Deus. Mas qual é a razão pela qual nós devemos fazer isso? Por que nós devemos agir assim? O que é que nós devemos esperar quando nós agimos dessa maneira? Ok? Nós proclamamos Deus e os seus feitos poderosos aos nossos filhos, mas nós devemos fazer isso com objetivos claros. Volte aí no Salmo 78. Veja aí comigo. Nos versos 6 a 8, nós temos aí algumas expressões interessantes, né? O verso 6 começa com de modo que. Nós temos aí também a expressão então. O que isso está mostrando, meus amigos? Está mostrando a intenção, a finalidade. O que é que um pai que age assim, ele deve esperar ao agir assim? E o que a Bíblia está dizendo para nós, meus irmãos, é que todo ensino trazido, toda história contada, cada advertência dada, cada exaltação de Cristo por meio do Evangelho pregado, não tem como objetivo apenas a informação religiosa dos nossos filhos. Não. Tem como objetivo a transformação deles. Não é simplesmente dar a eles conteúdo, mas é dar a eles a oportunidade de uma vida transformada. E o que é que nós devemos esperar, meus irmãos, quando nós fazemos o que nós fazemos? O que é que nós devemos esperar? Em primeiro lugar, nós devemos esperar que eles conhecerão a Deus com as suas mentes. Sim, nós queremos que as crianças nos nossos lares e nas nossas igrejas conheçam a Deus profundamente. E também queremos que os adolescentes nos nossos lares tenham um conhecimento íntimo de quem é Deus. Nós queremos isso, que eles conheçam a Deus com as suas mentes. E, meus amigos, no meio de todos os prêmios, bolsas de estudo, aprovações que eles possam receber no final do ano letivo, tudo isso, nós somos gratos a Deus por isso. Mas a conquista que mais importa é esta. É eles conhecerem mais quem é Deus em suas mentes. O profeta Jeremias, no capítulo 9, versos 23 a 25, ele diz: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender e conhecer a mim, que sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra.
pois é dessas coisas que me agrado, palavra do Senhor. Mais valioso do que acúmulo de grande sabedoria humana, mais precioso do que grande força, capacidade física, mais inestimável do que as mais vastas riquezas deste mundo. Jeremias diz que é conhecer quem é Deus. Meus amigos, nós devemos querer isso. Nós devemos querer que os nossos filhos não apenas conheçam informações sobre Deus, mas que eles conheçam o próprio Deus. Que eles conheçam, que eles tenham convívio, que eles tenham intimidade, que eles tenham um relacionamento em aprofundamento com o próprio Deus. Meus irmãos, nós deveríamos nos alegrar mais em ver nossos filhos fazendo devocional do que estudando para a FUVEST. Nós deveríamos nos alegrar mais em ver nossos filhos vindo orar na igreja, no culto, do que ele tomando tempo ali para tentar passar naquela peneira do time de futebol no qual ele quer jogar. E é interessante como nós damos imenso valor para algumas coisas, mas nós não temos essa esperança, nós não temos essa motivação. E é isso que o Salmo está nos dizendo, meus irmãos, que nós devemos desejar isso. Nós devemos não apenas fazer aquilo que já vimos, mas nós devemos fazer com essa intenção, que os nossos filhos conheçam mais a Deus, saibam melhor quem Ele é. Mas nós não queremos apenas que eles conheçam a Deus. Nós queremos que esse conhecimento de Deus ele se aprofunde, de tal modo que eles também confiarão em Deus com seus corações. À medida em que eles aprofundam o seu conhecimento de Deus, nós queremos que esse conhecimento de Deus gere neles confiança, convicções. Por que, meus irmãos, eu digo isso? Porque só o conhecimento de Deus não basta, não é? Tiago nos diz em sua epístola que até os demônios, eles têm um conhecimento de Deus, e o conhecimento dos demônios é muito mais preciso sobre Deus do que o nosso. Basta você ver as palavras que os demônios dizem para Jesus quando estão diante dele. Meus amigos, os demônios são teólogos de primeira. Eles têm uma visão exata, precisa de quem é Jesus. Qual é o problema deles? É não conhecer a Deus? Não. O problema deles é que o conhecimento que eles têm de Deus não produz neles confiança, convicção. Eles não são transformados em seus corações. Se nós olharmos ali para os versos 7 a 8, eu estou projetando aqui para vocês. Vejam o que diz aqui. Então, se nós fizermos aquilo que o Salmo nos desafia a fazermos, então eles porão a confiança em Deus. Não esquecerão seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos. Eles não serão como os seus antepassados obstinados e rebeldes. Não serão um povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Veja o que o Salmo está dizendo aqui, meus amigos. O salmista, ele deseja que o conhecimento de Deus na mente, ele leve a esperança em Deus no coração. E é isso que devemos buscar. Não apenas um conhecimento intelectual de verdade sobre Deus, claro que isso sim, mas sobretudo uma confiança de coração em quem Deus é, no que Ele deseja e que aquilo é bom. Nós contamos as histórias para que as crianças creiam que Deus é confiável. Depositem sua confiança nele e parem de confiar em si mesmas. Parem de achar que elas sozinhas dão conta. Que elas parem de confiar no seu potencial, conforme as escolas já dizem para elas à torto e à direito, e elas entendam que não, que o único que é plenamente confiável é Deus, e sem Deus, elas não são nada. Que elas entendam isso. Nós queremos que os nossos filhos, eles confiem em Deus para satisfazê-las plenamente. Que elas confiem que aquilo que Deus diz que é ruim, mesmo que o diabo e todo mundo digam o contrário. Que elas entendam que
confiar em Deus envolve rejeitar os prazeres do mundo, porque há um tesouro muito maior em Deus, na sua vontade e na sua obediência. É por isso, meus amigos, que tantos dos nossos filhos, tão logo têm a oportunidade de pisar para fora de casa, eles pegam todo aquele conhecimento de Deus que tinham em suas mentes e eles jogam para fora, jogam no lixo, se revoltam contra tudo aquilo que sempre ouviram, que sempre conheceram. Por quê? Porque esse conhecimento nunca produziu convicção neles. Eles nunca amaram Deus, nunca amaram as coisas de Deus, nunca entenderam que Deus, Ele tem aquilo que é o melhor para mim. Eles nunca foram instruídos, eles nunca tiveram exemplo por parte dos seus pais de que as promessas de Deus valem a pena. E que mesmo os frutos mais saborosos deste mundo, eles são amargos e indigestos a curto ou até em médio prazo. Não, eles nunca acreditaram nisso. É por isso, meus amigos, que nós não apenas queremos que os nossos filhos conheçam mais a Deus, mas nós queremos que eles confiem mais em Deus, a ponto de que eles possam fazer as suas próprias escolhas por amor a Deus, sem necessitar da nossa supervisão. A coisa mais alegre na vida de um pai é quando o filho ele vive a santificação sem precisar da fiscalização do pai. Ele sai de casa, ele tem seu dinheiro, ele tem sua vida, ele tem a sua autonomia e ele segue amando ao Senhor. Então não foi apenas conhecimento, foi convicção, foi confiança em Deus no seu coração. E meus irmãos, esse deve ser o nosso grande anseio. Isso deve estar ali nas nossas esperanças mais profundas. Que os corações dos nossos filhos, não apenas o seu intelecto, sua mente, mas que o seu centro decisório pertença a Deus. E que eles possam ter como filtro em tudo aquilo que fizerem. Será que isso é o que mais agrada o meu Senhor? Aí temos um coração que de fato confia em Deus, em tudo aquilo que faz. Nós esperamos, portanto, que eles conheçam a Deus com suas mentes, nós esperamos que eles confiem em Deus com seus corações, e nós esperamos, com tudo isso, que eles cooperem com Deus com as suas vidas. Veja aqui, os mesmos versos 7 e 8, mas agora com outras ênfases. Diz aqui que eles obedecerão aos seus mandamentos. Diz que eles não serão obstinados, eles não serão rebeldes, eles não serão gente de espírito infiel. Serão pessoas que com as suas vidas irão se alegrar em obedecer a Deus. Asaf, meus irmãos, ele deseja que as futuras gerações elas guardem fielmente, elas obedeçam de modo fiel os mandamentos de Deus. O objetivo final não é que a próxima geração ela apenas sobreviva espiritualmente, seja apenas mais um crente na igreja que tem ali algum conhecimento e não vive uma vida de escândalo. Não! O objetivo é muito mais elevado, não é apenas que sobreviva espiritualmente. O desejo de Asaf é que as próximas gerações prosperem espiritualmente, que elas sejam ainda mais parecidas com Deus do que Ele próprio foi, que elas possam ser ainda mais íntimas de Deus do que elas próprias foram. E meus amigos, esse tem que ser o nosso desejo para os nossos filhos. Nós devemos ver a nossa caminhada com Deus capenga, trôpega, cheia de falhas. E nós devemos desejar que os nossos filhos possam viver uma vida com Deus ainda mais consistente, ainda mais virtuosa, ainda mais frutífera. E, meus irmãos, é isso que nós devemos querer. Esse deve ser o nosso anseio. Nós devemos esperar por isso. Nós queremos que os nossos filhos não apenas sejam mais crentes, nominais como muitos são. Não, nós devemos querer mais. Nós devemos querer que eles adentrem o mundo com o Evangelho.
Nós devemos querer que eles estejam prontos, ávidos por usarem os seus dons para adquirirem experiências, para galgarem educação, para investirem recursos, tudo mais que Deus lhes confiar. Nós devemos desejar que os nossos filhos gastem tudo para a glória de Deus entre os povos neste mundo. Meus amigos, esse deve ser nosso grande anseio. E sabe uma coisa? Me choca, me entristece. Quando eu vejo pais cristãos ouvindo filhos tementes a Deus, chegando até eles e dizendo assim: pai, Deus me chamou para o ministério. Deus, ele me chamou para ser missionário. Pai, eu quero dedicar a minha vida para servir a Deus em tempo integral. E o pai, ele põe a mão no bolso, começa a olhar para o sapato, né? Ô filho, pensa bem aí, né? Porque isso aí, né? Vamos amadurecer a ideia, né? Vamos pensar melhor aí, né? Aí o pai vai conversar com o pastor, né? E o pastor sempre joga contra o pai nessa hora, né? Porque o pastor, ele é aliado de Deus, deveria ser pelo menos, né? Certo? Pô, meu filho aí, cara, tá querendo ser missionário. Bate um papo com ele, pastor. Aí vai, bate um papo com o moleque. Aí o moleque volta: pai, conversei com o pastor. Já sei até que seminário eu vou fazer. E o pai, ele não quer isso. E o pai, ele vai levando aquilo, né, como uma ofensa a ele. E o pai pensa: eu dediquei a minha vida inteira para te dar a melhor educação. E você agora quer jogar tudo no lixo para virar missionário? Qualquer semelhança, né, não é mera coincidência. Ah, meus amigos, o que eu já vi de pais que são os principais agentes desmotivadores dos seus filhos quando eles querem servir a Deus com mais. E não precisa ser missionário não, gente. Em qualquer área, em qualquer profissão. Ele quer ser um crente sério, dedicado. Ele abre mão de um emprego porque ele quer poder ter mais tempo para servir na igreja. E o pai fala: você é besta, moleque. Você ia ganhar o dobro. Pais carnais. Pais que não incentivam seus filhos a juntarem as mãos e cooperarem com Deus naquilo que Deus já está fazendo. Meus irmãos, esses pais não merecem os filhos que Deus lhes deu. É porque Deus é bom, né? Deus tem muita misericórdia. Porque esses pais, eles não estão cooperando com o que Deus quer fazer na vida dos seus filhos. E, meus irmãos, nós não devemos ser assim. Nós devemos querer tudo aquilo que Deus quer na vida dos nossos filhos. Nós devemos ser os principais incentivadores do melhor de Deus para a vida dos nossos filhos. Nós devemos nos alegrar quando Deus pega os nossos planos de criação de filhos, Ele rasga os nossos planos e Ele joga no lixo nossas expectativas de que o nosso filho vai ser o médico, o engenheiro, o advogado. Por quê? Porque o único plano que a Bíblia diz que não pode ser frustrado é o dele, não é o meu. E Deus, Ele tem prazer em frustrar planos de pais orgulhosos, para mostrar assim, ó, quem é o pai do teu filho sou eu. Você é um pai intermediário, tá? Você só é pai à medida em que você reflete o pai que sou eu. Quando você é um pai que vai contra mim, você não está cumprindo o papel que eu te dei. Meus amigos, o que nós esperamos? Nós devemos esperar isso. Que os nossos filhos conheçam a Deus com suas mentes, estejam permeados pela palavra. Que eles confiem em Deus em seus corações, estejam convencidos de que Deus e a sua vontade, eles são melhores do que qualquer alternativa. E que eles queiram cooperar com Deus com as suas vidas. Bem, no início eu apresentei para vocês os meus tesouros, né? A minha família. E eu queria agora, ao final, desafiar vocês com um tesouro esquecido. Certo? Uma maneira da gente poder aplicar muito desse salmo aqui é por meio daquilo que alguns chamam de culto em família, né? Devocional em família, culto doméstico. E eu estou chamando aqui de um tesouro esquecido porque, gente, porque muitos de nós temos tempo para tudo. Menos 15 minutos para juntos abrirmos a Bíblia em casa e termos um tempo ali diante da palavra.
Eu sei porque até 2 anos atrás eu morava em São Paulo, né? E qual a desculpa que todo paulistano usa para não ter um tempo diante de Deus, nem individualmente, nem em família? Né? Não, mas a vida em São Paulo é desumana, né? Fica muito tempo no trânsito, né? É caótico, é muito cansativo, não tenho tempo para isso. Aí eu mudei para Atibaia. Baita cidade, morar lá é excelente. E sabe o que os atibaienses dizem? A mesma desculpinha. Por quê? Porque é uma coisa do nosso coração, gente. Nossas escolhas revelam as nossas prioridades. E eu quero que esse tesouro ele seja um tesouro resgatado por nós nesse tempo aqui, nessa conferência. Meus amigos, esse culto, esse tempo em casa se aplica tanto para famílias com filhos, quanto para famílias sem filhos, certo? Vai que você aí não tem filhos, ainda assim é um tempo de cultuar a Deus juntos. Também se aplica para pessoas solteiras. Tem um tempo ali, né? Talvez se juntando com outros crentes, o que for melhor para você, mas de ter esse tempo de cultuar a Deus de maneira regular. E assim como você reserva um tempo e um lugar para você estar a sós com Deus, reserve também um tempo e um lugar para se reunir regularmente com a sua família em casa para adorar a Deus. E, gente, não tem nada de outro mundo aqui. É algo simples. É a leitura da Bíblia, é estudar aqui um pouquinho do que o texto está dizendo. Talvez, se você quiser ousar e tentar decorar um versículo juntos, né? É orar e pronto. Se quiser cantar, fica à vontade também, né? Eu não canto porque se eu canto, o vizinho morre de desgosto, né? Mas, faça isso. Mas, gente, é tão simples quanto isso, certo? Mas é um tempo de nós juntos fazermos isso. E homens, pais que estão aqui, cara, a missão de puxar isso é de vocês. Vocês são sacerdotes, né? Engraçado, né? Porque tem muita igreja tradicional que entende que é um absurdo ter uma pastora subindo no púlpito. Mas nas salas das casas tem as pastoras conduzindo os cultos. Ué? Homens, responsabilidade é nossa. Puxem isso, encabecem isso. Homens, se na sua casa não tem culto doméstico, você não está pastoreando sua casa. É isso que está acontecendo, certo? E como eu disse, é algo simples. Se você tem filhos, inclua seus filhos. Explique alguns conceitos difíceis. Mantenha algo simples, acessível, agradável. Gente, não precisa ser um estudo exegético, certo? Não precisa ter um louvor profundo, um louvor completo. O objetivo é pastorear os corações deles na verdade e no amor de Deus. Quer ver uma coisa que eu faço com os meus filhos? E eu não estou aqui para me colocar como exemplo, né? Mas uma coisa que funcionou para mim e talvez funcione na rotina difícil de São Paulo. A gente, todo dia de manhã, eu vou levar meus filhos na escola, né? Tem os aplicativos da Bíblia. E aí a gente põe o seguinte, nós vamos ouvir um capítulo de algum livro da Bíblia. Certo? E vocês vão ficar atentos, porque depois cada um vai ter que dizer aquilo que mais chamou a atenção ou aquilo que não entendeu. Certo? E aí nós já passamos por alguns livros. O penúltimo que nós passamos foi Provérbios. Foi muito legal. Amanhã de noite nós vamos falar sobre Provérbios aqui. E agora nós estamos em Apocalipse. Certo? Meu filho falou, eu quero Apocalipse. O pai falou, mas por que você quer Apocalipse? Porque eu sempre quis entender Apocalipse. Tá bom, tá na Bíblia, não tá? Então vamos lá, vamos aprender. Certo? Gente, isso a gente faz no carro. Né? Ao invés de estar ouvindo música, podcast. Às vezes é um tempo simples. Certo? Só para mostrar para vocês o seguinte, que existem caminhos onde nós podemos, de fato, pastorear os corações dos nossos filhos, na verdade e no amor de Deus, para que eles conheçam a Deus, para que eles confiem na vontade de Deus, para que eles cooperem com Deus neste mundo. Eu queria desafiá-los com 3 reflexões e aí a gente conclui, ok? Em primeiro lugar, disso que estamos falando aqui, é preciso reafirmar que é responsabilidade dos pais transmitir a fé aos seus filhos, ok? Dos pais, aqui eu digo do pai e da mãe, e mais especificamente ainda do pai. É responsabilidade nossa, é chamado da paternidade, da maternidade, é nossa função
E, gente, vocês têm uma boa igreja. Mas essa não é a missão da igreja. A missão da igreja é apoiar vocês nisso. Os filhos de alguns de vocês estudam em escolas cristãs. Não é a missão da escola cristã fazer isso. O papel da escola cristã é apoiar os pais. Porque é responsabilidade nossa, gente. Minha, sua, transmitir a fé aos nossos filhos. É por isso que nós devemos escolher boas igrejas. Porque se a gente escolhe uma igreja que vai contra aquilo que a gente crê, vai ser difícil. É por isso que nós precisamos tomar cuidado com os amigos, com os conselhos que os nossos filhos recebem, com a escola onde ele estuda. Mas tudo isso, meus irmãos, são elementos secundários na formação de fé dos nossos filhos. A responsabilidade primária é nossa, dos pais e também das mães. Em segundo lugar, não se contente com conteúdo bíblico. Foque mais alto. Almeje transformação de vida, de coração nos seus filhos, de convicções, de afetos, de modo que eles desejem cooperar com Deus naquilo que eles estão fazendo. E eu sei que nós não temos competência nenhuma para mexer, para mudar o coração dos nossos filhos. Nós não temos. Nós podemos transmitir o conteúdo, mas nós não mudamos corações. É por isso, meus irmãos, que o poder do exemplo, ele não está ao nosso alcance. O poder do exemplo, ele só pode ser desfrutado se for permeado por vida de oração, de dependência de Deus. De falar, Deus, eu não conheço, eu não tenho acesso aos domínios do coração do meu filho. Eu não tenho, mas o Senhor tem. Então me ajuda a transmitir o conhecimento, a dar um exemplo de alguém que de fato confia de coração em Deus, alguém que coopera com o que Deus faz, que eu não seja um mau exemplo, Senhor. Mas, meus irmãos, nós não conseguimos mudar o coração deles. Mas, ao mesmo tempo, nós não devemos nos contentar simplesmente com os nossos filhos serem os cabeções, os PhDs de conteúdo bíblico. Nós devemos nos alegrar em ver vidas sendo transformadas, passos de piedade sendo dados, corações quebrantados, arrependimento sendo professado, perdão sendo pedido. Ah, meus amigos, isso deve nos alegrar, mais do que saber várias porções da Bíblia de cor. Algumas igrejas, algumas escolas cristãs, algumas famílias, porque se contentam apenas com conteúdo bíblico, são verdadeiras fábricas de fariseus. São aquelas crianças que viram adolescentes, jovens e adultos, que sabem mais da Bíblia do que muitos pastores, mas cujos corações estão longe de Deus. Você conhece gente assim? Gente que você vai exortar, a pessoa já sabe o versículo que você quer dizer. Gente que você quer ajudar a pessoa, ele vira para você e diz, mas você quer ensinar o padre a rezar a missa? Estou nessa igreja há 30 anos. Gente, nós não podemos nos contentar com conhecimento cognitivo, intelectual, com informação bíblica. O que deve nos alegrar é ver a transformação na vida dos nossos filhos. E por fim, eu quero encorajar você, meu irmão e minha irmã, seja um modelo vivo do poder transformador do Evangelho. Você não pode transformar o coração do seu filho, mas você pode mostrar para ele que o Evangelho de fato transforma. Você pode dar para ele provas irrefutáveis, inequívocas, de que a melhor vida que existe é a vida de alguém transformado pelo Evangelho. Você pode oferecer para o seu filho o poder sedutor de uma vida transformada. Ele pode olhar para a tua vida e falar, eu quero ser como meu pai, como minha mãe. Não porque eles são fortes, ricos, belos, inteligentes nas suas áreas, tudo isso é bom, mas porque eu vejo na vida deles uma piedade, eu vejo na vida deles um amor por Deus, eu vejo na vida deles uma preocupação comigo para que eu ame a Deus. Puxa, essa é a vida que faz sentido. Eu quero isso para mim. Eu lembro de 2 Timóteo, capítulo 3,
Verso 5, onde o apóstolo Paulo fala sobre um tipo de pessoa. Paulo diz, são pessoas que têm aparência de piedade, mas que negam com suas vidas o poder dela. Meus irmãos, que nós não sejamos essas pessoas. Que nós não sejamos aqueles que falam das coisas de Deus, que falam do poder de Deus, que falam da palavra de Deus, mas cujas vidas negam o poder de tudo isso. Porque nenhum filho suporta um pai hipócrita. Nenhum filho acredita num pai hipócrita. Nossos filhos sabem quem nós somos. Portanto, a melhor maneira de nós ganharmos os nossos filhos pelo poder do exemplo é sendo isso, um modelo vivo do poder transformador do Evangelho. E veja que isso não tem nada a ver com o que nós vamos fazer na vida deles. Isso tem a ver com aquilo que eu quero que o Espírito de Deus faça na minha vida. Mas há um benefício envolvido. À medida em que o Espírito de Deus transforma a minha vida, eu me torno a prova irrefutável, sedutora de uma vida transformada. E se os meus filhos não suportam hipócritas, eles não resistem ao poder de um bom exemplo. E que nós sejamos esses bons exemplos, meus irmãos, que nós assumamos a nossa responsabilidade primordial, que nós queiramos mais do que conteúdo na mente deles, vidas transformadas, e sabemos que apenas Deus pode fazer isso, mas que nós cooperemos, ensinando e sendo na vida deles esse modelo vivo do poder transformador do Evangelho. E eu quero nesse momento orar para que nós possamos viver essa realidade que o Salmo 78 nos desafia. Senhor Deus, obrigado, porque o Senhor nos dá o privilégio de sermos instrumentos teus na vida dos nossos filhos. Obrigado pela família que o Senhor nos dá, obrigado pelos filhos, pelos netos, pela influência que o Senhor permite que haja dentro dos lares. Senhor, não permita que sejamos maus exemplos, deformando as próximas gerações. Que nós sejamos esse bom exemplo que essa conferência propõe apresentar. Que sejamos bons exemplos de vidas transformadas e que com isso o Senhor nos use para a transformação da vida dos nossos filhos também. Senhor, que nós não fujamos da responsabilidade, que nós sejamos ativos, engajados no nosso papel, não apenas de instruir, mas de encarnar, de vivenciar essa transformação. Usa-nos, Senhor. Usa-nos apesar de nós e dê-nos a alegria de vermos que os nossos filhos andam na verdade. Nós oramos assim no precioso nome de Jesus. Amém.